pessoal, boa tarde não, boa noite já. Boa noite. Obrigado por terem ficado até esse horário. O que eu vou falar para vocês não é nada de tecnologia, vocês não vão aprender nada de tecnologia agora. Eu quero transmitir algumas informações que nós entendemos como sendo úteis. Dicas de mercado, interpretações de mercado. No fundo, eu quero deixar uma palavra de otimismo, uma palavra de expectativa de um bom mercado para esse ano e para o próximo ano, e aquilo que o mercado tem oferecido de oportunidades para a gente. Esse é o objetivo. Eu estou presidindo a Brava, estou no meu terceiro mandato, já faz aí 7 anos, tenho uma atuação de mercado já de alguns anos também, passado aí por algumas empresas de porte nacional e porte internacional, e eu tenho me dedicado muito mais à associação, nas questões relacionadas não só com a administração, com a gestão, mas em oportunidades como essa, em trazer informações de mercado que ajudem os profissionais do setor a interpretarem melhor quais são essas oportunidades. A Brava é uma associação que foi fundada há 61 anos atrás, é uma associação diferente daquilo que a gente está acostumado. Normalmente você tem associações voltadas para algum nicho de mercado, para algum grupo de profissionais, algum grupo de empresas. A Brava é diferente, ela tem toda a cadeia de valor. O que é a cadeia de valor? Quem fabrica, quem distribui, quem faz a manutenção, quem faz a instalação, quem faz o projeto. Então tem várias empresas com essas diferentes atividades dentro da associação. Quem quiser aqui participar da Brava, quem quiser se associar à Brava, depois a gente pode conversar. Pode ser membro da Brava. Tá? Tem várias categorias e assim, cada grupo de empresas forma um determinado departamento. E as questões relacionadas a esse departamento, que são de interesse das empresas desse departamento, são tratadas de maneira específica para aqueles assuntos. Então por isso que nós temos hoje 14 departamentos que eu vou mostrar mais para frente. Missão, isso é importante. Nosso objetivo, a nossa missão como associação é incentivar o desenvolvimento tecnológico. É isso que está acontecendo hoje aqui. Desenvolvimento tecnológico, informações sobre novas tecnologias, informações sobre tecnologias inovadoras. O Entrac existe há quantos anos, Ronaldo? 25 anos, 23 anos, quase indo para bodas de prata. E eu aproveito aqui, desculpa, Ronaldo, agradecer por esse espaço, por esse tempo para poder falar alguma coisa. Então essa parceria, esse agradecimento eu tenho que fazer de público, que já vem de longa data. Então desenvolver, apoiar, a Brava não desenvolve, ela apoia o desenvolvimento tecnológico. Todas as empresas que têm alguma inovação tecnológica, que têm alguma novidade, que tem alguma conotação inovadora, como parece que vocês acabaram de ouvir agora. Quantas pessoas já tinham ouvido falar em vigas frias aqui? Eu identifiquei rapidamente 4. Eu acho que os outros que não conheciam vão sair aqui com um grau de curiosidade maior. Sabe? E isso é inovador. É uma tecnologia europeia que foi trazida aqui para o Brasil com sucesso. E isso é desenvolvimento tecnológico. E isso que a Brava apoia. Então, eventos como esse, a Brava procura apoiar dessa maneira. E aí que eu já faço uma propaganda da Brava. O site da Brava, www.abrava.com.br, vocês podem se cadastrar para receber as informações de tudo aquilo que a gente reconhece, que a gente divulga, que a gente patrocina, que a gente apoia, cursos, treinamentos que a gente desenvolve. Cadastra lá na Brava. Vocês vão receber e-mails convidando para vocês participarem desses eventos, dessas atividades, seminários que acontecem no dia a dia, ou semana a semana no mercado. Ok? Então assim, essa é a nossa missão, apoio ao desenvolvimento tecnológico e as boas práticas tecnológicas também. Aquilo que é feito corretamente, aquilo que é feito de uma maneira correta. Eu vou até antecipar uma coisa que eu falo lá mais para frente, que é assim, o nosso mercado, tanto do ar-condicionado, quanto da refrigeração e da ventilação, até porque ventilação é um sistema de climatização também, são 3 segmentos muito interessantes e complexos, porque tem muita tecnologia e oferece oportunidades muito interessantes. Qualquer segmento da economia brasileira hoje tem a participação ou da refrigeração, ou do ar-condicionado, ou da ventilação. Quais são esses segmentos da economia? Quem trabalha com borracha é um segmento, quem trabalha com construção civil é outro segmento, quem trabalha com segmento de motos é um outro segmento. Então, dos 24, 25 principais segmentos da economia, os maiores segmentos das empresas que estão nesses segmentos,
todos eles têm alguma coisa de refrigeração ou de ar-condicionado de ventilação. Por conta disso e por conta das tecnologias inovadoras que vêm aparecendo, os profissionais do setor são cada vez mais procurados. Existem cada vez mais oportunidades para profissionais do nosso setor, do ar-condicionado, da ventilação e da refrigeração. Isso é constante, isso é crescente. O objetivo é representar os profissionais das empresas que atuam nesse setor. Como é que a gente faz isso? Dando apoio para esses cursos, para esses treinamentos, para esses eventos que acontecem regularmente. Nossa visão é incentivar o desenvolvimento de projetos adequados, instalações adequadas, tanto para a refrigeração quanto o ar-condicionado. Vamos aqui, o que interessa. Eu vou começar falando de algumas coisas assim que incomodam um pouco. Não é a parte positiva, não é a parte legal para a gente falar, mas é importante falar isso aqui. O Brasil, ele envelheceu antes de enriquecer. Ao contrário da Europa, a Europa primeiro enriqueceu e depois começou a envelhecer. Infelizmente, nós brasileiros, nós não criamos uma poupança adequada, suficiente, para nos mantermos bem até quando a gente quiser parar de trabalhar. Aquela fase de, olha, vou trabalhar até os 60 anos, vou me aposentar e vou viver bem, tranquilamente, até os meus 90, 100 anos, é cada vez mais difícil. Então o Brasil já tem mais velhos hoje do que novos, do que jovens. O que significa isso? A economia brasileira continua correndo, continua crescendo, continua caminhando. O que isso significa? Que ao invés de a gente se aposentar aos 60 anos, a gente vai ter que pensar em trabalhar até os 70, 75 anos. E isso é uma realidade. Eu aposto que se vocês conversarem com seus parentes, amigos, vocês vão identificar isso. Cada vez se trabalha até mais tarde. Eu falo para os meus filhos que têm 24 e 27 anos de idade. Eu vou viver até os 90. Eu tenho certeza que sim. Eu estou me preparando para isso. Eu falo para eles, vocês vão viver até mais de 100 anos. E vocês vão ter que se manter produtivos, ganhando dinheiro, competitivamente, até os 80 anos de idade. Como é que se faz isso? Num mundo que está sempre evoluindo, tecnologias que vão aparecendo cada vez com mais intensidade, você tem que se atualizar, você tem que acompanhar. Então, o próximo entrar que for acontecer daqui 3 anos, no máximo 4, estejam de volta, porque vai ter novidade. E se alguém tiver chance, tiver oportunidade de ir para a Febrava, que vai acontecer em setembro desse ano em São Paulo, vai também, porque vai ter novidade. Né? Bom, outro problema não, desafio, baixa produtividade. O brasileiro não fala em produtividade. Nós fazemos as coisas, se Deus quiser, as coisas dão certo. Se Deus quiser, amanhã vai ser melhor que hoje. Só que a gente não dá o passo necessário hoje para que isso aconteça efetivamente. Nós não temos aquele espírito que existe na Ásia, na Europa e nos Estados Unidos. Fazer mais com menos. E fazer bem na primeira vez, fazer o certo na primeira vez. Isso é ser competitivo, isso é aumentar a produtividade. Mão de obra, no geral, em todos os setores, e no nosso também, cada vez menos qualificada. Um dado complicado que eu vi no jornal no final da semana passada. Existe hoje no Brasil mais de 11 milhões de nenéns. Alguém sabe o que é neném? São aqueles jovens que nem trabalham e nem estudam. E jovens que vão até os seus 24, 25 anos de idade. E não são jovens, né? Já são pessoas formadas, já são homens, mulheres formadas. Que nem trabalham nem estudam, não produzem e consomem. Alguém sustenta eles. Como que uma nação pode envelhecer de uma maneira saudável com 11 milhões de pessoas que não trabalham e não produzem? Não produzem, não se qualificam, não estudam. Então isso é um desafio complicado. E aí vocês sofrem, porque vocês estão aqui, por exemplo, querendo aprender, querendo melhorar, tomar conhecimento para melhorar aquilo que vocês vão fazer na profissão de vocês. E de repente aparecem alguns aventureiros, do nada, falam, bom, deixa eu ver se eu consigo mexer com ar-condicionado, mexer com refrigeração, sem querer especializar. Infelizmente a gente concorre com esses caras. E eu falo dessa maneira, não quero ser pejorativo, não quero ser mal educado. Então esses caras que atrapalham aqueles negócios que a gente quer fazer de uma maneira bem feita, o que a gente tem que fazer? Vamos trazer eles para próximo da gente e vamos instruí-los, vamos
Vamos dar chance para eles, para que eles aprendam a fazer o correto também, para não concorrer com a gente de uma maneira desigual. Por quê? Tem mercado para todo mundo. O número que eu vou falar mais para frente. 20% das residências do Brasil, no máximo, tem um aparelho de ar-condicionado instalado. Isso é pouco. Brasil tropical, Brasil quente como o nosso, era para ter mais residências com ar-condicionado instalado. Quanto tempo dura um ar-condicionado aqui em Manaus? 8 anos? 10 anos? O que significa que, depois de 10 anos, esse aparelho vai ter que ser trocado. E quem tem ar-condicionado operando há 10 anos, se der um problema, ele vai trocar o aparelho mesmo, não vai ficar sem ar-condicionado. Então a tendência, o que é? A base instalada de aparelhos é crescer cada vez mais. Ou seja, daqui 3 anos que eu tiver o Tritrac, eu vou vir aqui e vou falar para vocês, olha, não são mais só 20% das residências de ar-condicionado, hoje já são 35%. O que significa que a base de aparelhos instalados está sendo maior, que vai aparecendo mais oportunidades de trabalho. Eu estou falando só de mini split. Imagina aquilo que tem de refrigeração comercial, eu estou falando da refrigeração comercial também, da refrigeração residencial, que são geladeiras, mas aí já é um outro papo. Mas as oportunidades do nosso segmento, eles vão aumentando por inércia. É o crescimento vegetativo, como se fala em economia. Então, o nosso segmento é um segmento privilegiado, porque oferece oportunidades para quem quer trabalhar bem, para quem quer fazer a coisa certa, de uma maneira com competência, de uma maneira correta e fazer bem da primeira vez. Não é fazer na segunda vez, não é tentar e voltar no dia seguinte porque fez errado no dia anterior. O fraco desempenho da economia, isso está atrapalhando a gente, mas isso é momentâneo, são fatores que não dependem do nosso dia a dia, da nossa atividade efetivamente. Uma variável-chave, a retomada do poder aquisitivo das famílias está acontecendo de uma maneira muito lenta, mas vem acontecendo, e isso é um fator de crescimento também. Nós não vivemos, felizmente, uma situação como acontece na Argentina, como acontece na Venezuela, onde a economia vem degradando. Nós não. Por menor que seja o crescimento, ainda estamos crescendo. E isso, dependendo da situação econômica, tende a acelerar mais para frente. Então vamos encarar isso como um fator otimista. A inflação do câmbio aí acabou atrapalhando muita gente, muitos fabricantes tiveram problemas com importação de componentes, isso acabou atrapalhando durante a pandemia a fabricação de vários componentes, isso tem reflexo até hoje. Mas já está passando. A guerra da Rússia e da Ucrânia atrapalhou muito o trânsito de navios no hemisfério norte, isso atrapalhou de uma maneira bastante significativa e isso afetou o mundo inteiro. Mas também já é um fato que já está ficando para trás. O mundo já está convivendo com essa guerra. Então já se encontraram soluções, se encontraram alternativas para essa falta de abastecimento. A gente está sendo menos afetado, mas é um fator que atrapalha bastante, de uma maneira geral, tudo o que acontece. Aqui, para mim, isso aqui é muito importante. As relações de trabalho, de contratação, mudaram bastante no governo Temer, alguns anos atrás. E aquelas oportunidades de emprego mudaram bastante. Eu costumo dizer que, ao invés de buscar emprego, o Brasil tem que procurar uma oportunidade de desenvolvimento, de atividade profissional dignamente remunerado. E aí que eu falo de novo aquela questão. Nós vamos ter que trabalhar até os 80 anos, porque isso vai acontecer efetivamente, né? Infelizmente. Vamos para frente. O que a gente tem como expectativa para esse ano? De uma maneira geral, eu acabei já antecipando, existem alguns fatos que estão acontecendo de uma maneira bastante significativa. As agências governamentais, ao invés de fiscalizarem algumas atividades econômicas, elas estão admitindo a autorregulamentação. Então, por exemplo, se uma empresa quer... ela anuncia, ela fala, ela assume o compromisso que os equipamentos dela vão consumir uma determinada quantidade de energia menor do que aquilo que estava consumindo antes. Então, o INPE vai aceitar essa informação, vai acatar como sendo verdadeira. Daqui a alguns anos, daqui a 3 ou 5 anos, alguém vai fazer essa fiscalização e vai identificar se isso foi verdade ou não. Se foi verdade, ok. Se não foi verdade, tem uma punição para a empresa. Então, essa autorregulamentação, de uma maneira muito simples, é isso.
O governo está deixando de fiscalizar, está acreditando na autorregulamentação das empresas. Isso muda o comportamento das empresas. Exige profissionais cada vez mais competentes que vão trabalhar de uma maneira mais séria. O que isso demanda? O que são esses profissionais mais competentes? Com melhor grau de instrução. É importante o estudo continuado, aperfeiçoado, principalmente no nosso segmento, que, de novo, sempre apresenta inovações tecnológicas. Só com curiosidade, eu falei de Febrava, inspiração agora. Na Febrava vai acontecer o Prêmio Inovação. O que é o Prêmio Inovação? As empresas que têm alguma inovação para apresentar vão concorrer a um prêmio. E um selo. Na verdade, vai ganhar um selo, olha, meu produto tem inovação. São várias empresas que já apresentaram vários produtos. Nós já temos uma lista aí de quase 50 produtos inovadores. E nós constituímos uma comissão para analisar se esses produtos são realmente inovadores para ganhar o selo de inovação. Olha que coisa interessante. No nosso segmento aqui no Brasil, que nós somos importadores de tecnologia, nós temos aí um programa para 47 candidatos a selo de inovação só nessa feira. Falando do ar-condicionado. Imagina nos outros segmentos. Imagina nos outros segmentos que a gente depende. Então, existe no Brasil profissionais que querem evoluir. As empresas estão buscando novos profissionais. Estão buscando profissionais cada vez mais capacitados. Por que eu estou falando isso? Eu sempre acreditei que treinar e capacitar pessoas faz parte do negócio das empresas. Quem já trabalhou comigo deve se lembrar disso. Eu sempre incentivei, provoquei, cutuquei, enchi o saco, desculpa falar dessa maneira, para que as pessoas tenham algum curso para fazer, vai fazer, vai aproveitar. O que eu estou fazendo aqui agora é exatamente isso. Eu quero trazer palavras de otimismo para vocês e incutirem para vocês que é importante a capacitação. Isso faz diferença. O Brasil hoje precisa de profissionais em todos os níveis, em todas as categorias de trabalho, precisa de profissionais mais bem preparados e que queiram evoluir. Tem que acabar com esses 11 milhões de nem-nens. Bom, voltando aqui ao que importa. Kigali, emenda Kigali. O que é emenda Kigali? Alguém sabe o que é emenda Kigali? De importância, vamos lá. Kigali é a capital de Ruanda, onde aconteceu em 2016 um acordo entre vários países que assinaram um documento, um compromisso de acabarem com os gases refrigerantes que afetam a camada de ozônio e não provocam aquecimento global. Tem parâmetros, eu não vou entrar nos detalhes aqui agora, porque não dá tempo, mas depois vocês podem pesquisar, no site da Brava tem informações a respeito, mas é deixar de usar os gases refrigerantes que provocam esse aquecimento global. Por isso que vocês já estão tendo algumas dificuldades na aquisição de alguns gases refrigerantes, por isso que estão aparecendo gases refrigerantes de uma maneira mais intensa, propaganda, incentivo desse uso de gases refrigerantes. E nós temos que, até o final desse ano, ter um plano nacional para ser apresentado para os ministérios brasileiros de como que vai ser feito isso, como é que vão ser trocados os gases refrigerantes e equipamentos que estão em operação. Sabe quantos aparelhos de mini split devem estar em operação hoje no Brasil? Em operação? Nossa estimativa é entre 60 e 65 milhões de mini splits. Não estou falando das centrais, não estou falando de geladeiras, não estou falando de visa-coolers, não estou falando de chillers, não estou falando de centrais, nada de refrigeração. Então a quantidade que tem de gases refrigerantes para serem retrofitados em pouco tempo vai ser muito grande. Nós estamos, pela Brava, envolvidos diretamente nessas questões, e o que está autorizado para ser importado de gases com baixo teor para provocar o aquecimento global, é o GWP, né? É na casa dos 79 milhões de toneladas. Então, imaginem a quantidade, as oportunidades que aparecem para o nosso setor, e por isso que eu sempre falo que o nosso setor é privilegiado. Tem setores da economia que não estão evoluindo, mas o nosso tem condições de evoluir, só por conta disso aqui. Não estou falando de evolução tecnológica, só estou falando daquilo que já existe. Então, prestem atenção, quando falarem de emenda Kigali, quando falarem de gases refrigerantes, prestem atenção, porque aí pode ter alguma oportunidade para vocês, tanto no ar-condicionado quanto na refrigeração. Bom, setor, aqui, como é que chover molhado? Aqui o que aconteceu durante a pandemia, como é que foi que as coisas aconteceram durante a pandemia, teve
uma parada na economia, mas teve logo depois do final da pandemia, que foi no ano passado, teve um crescimento razoavelmente significativo, principalmente no setor de ar-condicionado. Por quê? Foi reconhecido que o setor de ar-condicionado é considerado essencial para a operação de vários sistemas no Brasil. E aí eu conto de uma maneira muito rápida como é que isso aconteceu. Quando teve o lockdown em São Paulo, foi em março de 2020, tudo fechou, as lojas fecharam. Nós entramos com um recurso pelo nosso departamento jurídico, solicitando que o governo de São Paulo reconhecesse que o setor era essencial. Porque os hospitais tinham que trabalhar, os supermercados podiam trabalhar, então se os hospitais podiam trabalhar, se os supermercados e hospitais podiam trabalhar, quem trabalha com ar-condicionado e com refrigeração, para atender esse segmento, tem que continuar trabalhando. Aí, dessa maneira, a gente conseguiu que o governo do Estado de São Paulo reconhecesse que o setor era essencial, e depois isso foi reconhecido pelo Ministério da Saúde também. Tá? Então, isso foi uma evolução muito rápida, e isso deu uma certa notoriedade para o nosso setor. Hoje, o setor é reconhecido como essencial. E, estamos falando só de manutenção e essas operações. Aí veio a questão da qualidade do ar. Hoje, a qualidade do ar é alguma coisa que ninguém mais questiona. A gente fala muito de PMOC, Plano de Manutenção, Operação e Controle de Ar-Condicionado, que tem com que finalidade? Dar uma qualidade do ar interno mais adequada. No fundo é isso que a gente quer. Que o ar-condicionado, que o sistema de climatização, às vezes só um sistema de ventilação pode dar uma climatização adequada, mas que o sistema de climatização atenda condições adequadas para manter uma qualidade do ar interno adequada. Aqui eu vou passar muito rapidamente, são os vários setores, ar-condicionado, refrigeração, ventilação, todos esses segmentos para esse ano apresentam um grau de crescimento, uma estimativa de crescimento que vai de 3% a 5%, 7%. Então, fica aqui essa mensagem de otimismo. O nosso setor vai crescer nesses segmentos todos. Ar-condicionado automotivo, ficou aqui por último, porque é um dos segmentos mais recentes que a gente tem dentro da Brava. O segmento do ar-condicionado automotivo também tem mexido, tem propiciado algumas oportunidades interessantes para o nosso setor. E aqui, o que mais que a gente tem para falar de interessante? Alguns pontos aqui de oportunidades e expectativas. Tudo que é relacionado com eficiência energética. Todo mundo busca a melhor eficiência energética nos sistemas e nos aparelhos de ar-condicionado. Os aparelhos de ar-condicionado hoje consomem 30% a 40% menos do que há 30 anos atrás. Eu sou da época que falava em consumo de chiller de 0,9 kW por TR. Hoje se fala em chiller de 0,42, 0,45 kW por TR, menos da metade. Então isso é evolução tecnológica. Então todo mundo busca no nosso setor melhor eficiência energética. Novos hábitos de comportamento da população, deliveries e call centers. O que isso demanda? Deliveries e call centers, operação por telefone, operação por informática, operação por sistemas globais, sistemas de nuvem. O que está por trás disso tudo? Grandes centros de computação, data centers. Os data centers hoje mexem muito com a economia. Têm oferecido muitas oportunidades. Outro, infraestrutura nos setores ligados à construção civil. Aqui está a informação. Ó. Residências no Brasil, menos de 20% tem um aparelho de ar-condicionado em média no Brasil. De novo, os centros de distribuição e pontos de distribuição, pontos de venda, entraram de uma maneira muito intensa na nossa economia por conta da pandemia. Tiveram que ser reformatados, tiveram que ser reformulados. Então hoje você tem muitos OXXOs, muitas lojinhas OXXO entrando em operação, você tem muitas lojas de conveniência sendo reformatadas por conta dessa necessidade de adequação de como operar, até por conta do pós-pandemia. Setor de refrigeração, demanda por proteínas animais. Há um mês e pouco atrás, o Brasil fechou um acordo com o México de uma grande exportação de carne, reativou. Isso mexe com o mercado de refrigeração industrial. Que a gente nunca fala de refrigeração industrial porque são informações assim mais restritas, mais seletivas. Mas o segmento de refrigeração industrial é muito forte e demanda sempre tecnologias sempre de grande porte e sempre inovadoras. Quem estiver ligado, alguém aqui está ligado com refrigeração industrial? Com o processo industrial de refrigeração industrial? Você está? Sim, também. Então, preste atenção.
segmento de refrigeração industrial que mexe com grandes volumes no Brasil, e principalmente que está voltado para a proteína animal, carnes, peixes também. Existe um estudo no Ministério, no MAPA, que é o Ministério da Agricultura, Pesca e alguma coisa assim, de como otimizar a pesca, não de mar, a pesca ribeirinha, a pesca de água doce. Já existe programa no Brasil incentivando o incremento da pesca, da criação de peixes de água doce, por conta de melhor sustentar a cadeia alimentar no Brasil. Ninguém fala sobre isso, mas isso está em estudo. Prestem atenção, essa região é uma região privilegiada por conta disso. São oportunidades que não são divulgadas porque está em estudo ainda, planejamento, mas prestem atenção. PMOC. Acho que PMOC todo mundo já está, eu suponho que muita gente tenha conhecimento do que é Plano de Manutenção, Operação e Controle, que entrou em vigor em janeiro de 2018, quando virou lei, quando o presidente Temer na época sancionou a lei, e isso vem dando sustentação e teve impulso justamente na época da pandemia. E o PMOC o que é? É alguma coisa que, uma sequência de rotinas que tem que ter uma responsabilidade, um responsável técnico, mecânico, o responsável técnico da área química para poder fazer a avaliação da qualidade do ar, e isso é alguma coisa que já deu notoriedade para o Brasil. No Brasil inteiro se fala muito de PMOC. Eu falo isso no Brasil e isso já virou uma referência na América Latina. A Brava faz parte de uma federação de associações latino-americanas. Todas elas estão acompanhando o que está acontecendo no Brasil em termos de PMOC, porque é uma lei, é um programa que é do interesse de todo mundo, e os outros países já estão prestando atenção naquilo que está acontecendo aqui. Aqui eu ainda falo, bom, o PMOC, o objetivo do PMOC não é simplesmente a manutenção do sistema, é garantir, através da manutenção do sistema, a qualidade do ar interno, que no fundo é o que interessa para todo mundo. Inteligência artificial, a digitalização. Cada vez mais nós temos sistemas para tudo integrados. Qualquer coisa que você vai fazer hoje, os aplicativos de celular. Quantos aplicativos que a gente tem nos nossos celulares hoje? Atrás de cada aplicativo, você tem um sistema, você tem profissionais, você tem algum sistema de inteligência que está operando baseado na operação de um ar-condicionado. Tosi está muito acostumado com isso. Está ligado de novo diretamente com os data centers. Não é isso, Santa Maria? Uma outra coisa... Bom, aqui nós vamos para frente. Aqui, já estamos caminhando para o final. Aqui é um resumo bastante rápido daquilo que é a minha interpretação do que aconteceu com o tal do PMOC. Antes de 2018, se preocupava muito com a eficiência energética. A qualidade do ar era uma coisa que tinha que se ter, óbvio, ninguém questionava. E plano de manutenção, operação e controle era uma coisa que acontecia de uma maneira natural. Quando teve a promulgação da lei, começo de 2018, PMOC e eficiência energética passaram a ser os assuntos mais importantes, mais significativos. Todo mundo falava em PMOC e eficiência energética. E qualidade do ar era uma coisa que vinha por consequência. Com a pandemia, 2020-2021, eficiência energética, ninguém mais deu bola para eficiência energética. Qual era o grande jargão? Põe os equipamentos para funcionar, abre a janela, abre a porta e vamos ver o que vai acontecer. E troca filtro, eficiência energética, ninguém se preocupava, porque era uma coisa que a gente não sabia exatamente como tratar. O segundo aspecto mais importante era o PMOC. Para quê? Para garantir a qualidade do ar. O que aconteceu no pós-pandemia, a partir do ano passado, a qualidade do ar voltou a ser um assunto de grande importância. Duvido que se deixe de falar em qualidade do ar interno hoje em dia. Em qualquer lugar se trata disso. Até em veículos, ônibus, aviões, qualquer lugar se fala em qualidade do ar interno. Eficiência energética e as NRs. As NRs são as relações, são as normas regulamentadoras editadas pelo Ministério do Trabalho, que garantem ou que tentam garantir condições adequadas de trabalho, de operação. São 37 normas e isso está ligado diretamente com essas questões trabalhistas e estão movimentando os nossos negócios. E, em último lugar, o PMOC. Por quê? O PMOC é
alguma coisa que não se discute mais, tem que ter PMOC. Aqui está o resumo. Numa sequência, o PMOC do ar-condicionado, ele visa o quê? Trazer uma qualidade do ar interno. Baseado em quê? Nas NRs, as normas regulamentadoras, legislação, as boas práticas desculpa aqui, não é boas práticas de engenharia, isso aqui é boas práticas tecnológicas e desenvolvimento tecnológico. Mas no fundo, a qualidade do ar interno é uma etapa. É algo que se quer ter porque é importante. Mas, no fundo, a qualidade do ar interno é uma parte daquilo que a gente quer no ambiente de trabalho, no ambiente de conforto, no ambiente qualquer. O que nós queremos é a qualidade do ambiente interno. Isso aqui está escrito em inglês, é Internal Environment Quality, a qualidade do ambiente interno. Isso aqui é o que interessa. E isso aqui depende do quê? Da climatização, da acústica, da iluminação, da ergonomia e outros fatores quaisquer. Como é que a gente chega a isso aqui? Aí que aparece esse termo PNQ aí, que nasceu dentro da Brava, pelo Departamento de Qualidade do Ar Interno, que é o Plano Nacional de Qualidade do Ar Interno. Isso aqui vem movimentando muitas empresas, isso aqui vem movimentando muitos fabricantes, muitos prestadores de serviço, com que objetivo? Garantir, oferecer uma alternativa, oferecer um plano, uma metodologia da qualidade do ar para cada tipo de ambiente. E isso tem tomado é crescente, tem cada vez mais empresas interessadas em como garantir a qualidade do ar interno e tem procurado por esse Plano Nacional de Qualidade do Ar Interno. Em resumo, meus amigos, eu queria deixar esse cenário. Isso aqui já seria uma outra apresentação. Espero que, se vocês esqueceram tudo aquilo que eu falei, eu só quero que vocês guardem uma coisa em mente. Ar-condicionado é bom e faz bem. E junto com a refrigeração são imprescindíveis. Obrigado, pessoal.